No coração de Sergipe, onde os vastos canaviais se estendiam até onde a vista alcançava, João Batista era um homem conhecido por sua coragem e determinação. Dono de um extenso canavial herdado de gerações, ele vivia com sua esposa Maria e os filhos pequenos, Júlia e Pedro. Apesar da rotina exaustiva, João nunca se afastava de sua espingarda de cano curto e do facão de lâmina reluzente que carregava na cintura. Nas últimas semanas, algo estranho veio acontecendo nas madrugadas. Maria, sempre atenta aos filhos da noite, começou a ouvir ruídos que não excediam o vento ou os animais comuns. Era um som gutural, baixo e ameaçador, que se misturava ao farfalhar das folhas altas do canavial. A princípio, João desdenhou as preocupações da esposa, acreditando ser apenas tamanduás ou algum outro bicho. Certa noite, o cachorro da família, um vira-lata fiel chamado Tico, começou a tarde descontroladamente. O relógio marcava 2h15 da manhã e a lua cheia iluminava parcialmente o canavial. João se declarou resmungando e pegou a espingarda. Quando abriu a porta da frente, Tico correu para o canavial, latindo furiosamente. O que veio a seguir fez o coração de João disparar. Um uivo baixo e rouco ecoou na noite, um som tão carregado de fúria que parecia congelar o ar ao seu redor. João chamou Tico de volta, mas o cachorro não retornou. "Fique com as crianças, Maria. Vou ver o que está acontecendo", disse ele, tentando esconder a inquietação na voz. Maria tentou dissuadi-lo, mas a teimosia de João falou mais alto. Ao entrar no canavial, a luz da lanterna tremulava nas folhas. O silêncio era perturbador, exceto pelo som ocasional de galhos sendo quebrados. Foi então que João viu as marcas no solo, pegadas enormes, de formato estranho, que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Ele sentiu um arrepio na espinha e apertou mais forte o cabo da espingarda. De repente, um movimento rápido chamou sua atenção. Algo gigantesco e peludo correu entre as fileiras de cana, longe demais para identificar claramente. Ele se virou rapidamente, mas a criatura já havia desaparecido. No dia seguinte, João encontrou Tico ferido, mas vivo, com marcas de garras no flanco. A preocupação de Maria aumentou, e ela insistiu para que João chamasse ajuda, mas ele se recusou. "Isso é terra da nossa família. Não vou deixar ninguém tirar a gente daqui", afirmou. Naquela noite, ele acendeu uma fogueira perto da casa e preparou armadilhas ao redor do canavial. Mal sabia ele que aquela seria a noite mais aterrorizante de sua vida. Pouco depois da meia-noite, Maria o chamou às pressas. Do quarto das crianças, era possível ouvir sons vindos do canavial, galhos quebrando, respirações pesadas e aquele mesmo uivo profundo que parecia vibrar no peito de quem o ouvia. João saiu da casa com a espingarda em uma mão e o facão na outra. Ao chegar à beira do canavial, ele viu olhos brilhantes refletindo a luz da fogueira. A criatura surgiu lentamente entre as fileiras de cana, revelando sua forma assustadora. Cerca de 2 metros de altura, coberta de pelos escuros, com presas enormes e um focinho que lembrava o de um cão pastor. João apontou a espingarda e disparou. O som ecoou pelo campo, mas a criatura apenas recuou, soltando um grunhido de raiva. Ele percebeu que o tiro apenas a irritara. Pensando rápido, puxou um galho em chamas da fogueira e o brandiu em direção ao monstro. A criatura soltou um grito aterrorizante e deu passos largos para trás, desaparecendo entre as plantas. A fumaça e o fogo pareciam ser sua fraqueza. João passou o resto da noite alimentando a fogueira, com Maria e as crianças trancados dentro de casa. Na manhã seguinte, ele encontrou marcas de destruição no canavial. Apesar de não ver a criatura, sabia que ela ainda estava por perto.
Nos dias seguintes, João começou a levar tochas consigo durante as rondas noturnas e espalhou pequenos círculos de fogo pelo canavial. Os vizinhos ouviram os rumores e vieram oferecer ajuda, mas ninguém queria se aproximar do local após o pôr do sol. O confronto final aconteceu numa noite sem lua. A criatura voltou, rugindo de raiva. Desta vez, João estava preparado. Ele acendeu várias tochas ao mesmo tempo, criando uma barreira de fogo que obrigou a criatura a recuar. Gritando com toda a sua força, ele a perseguiu com a espingarda em punho, enquanto a criatura fugia para longe, soltando uivos desesperados. Depois daquela noite, os sons pararam. João nunca mais viu a criatura, mas os rumores sobre ela se espalharam pela região. Alguns acreditavam que era um espírito antigo guardião da mata, perturbado pela expansão dos canaviais. Outros diziam que era um lobisomem amaldiçoado. João continuou sua vida, sempre com sua espingarda e facão à mão, sabendo que a paz no canavial poderia ser apenas temporária. O fogo havia salvado sua família, mas ele sabia que a escuridão das noites sergipanas ainda guardava segredos aterrorizantes. Apaixonados pela natureza, decidimos explorar as trilhas da floresta estadual do Chandler, no Acre. Era um dia comum. A ideia de uma caminhada noturna parecia perfeita para escapar do calor escaldante do dia e experimentar a floresta sob uma nova perspectiva. O que eles não sabiam era que essa aventura seria marcada por um encontro terrível. Com mochilas nas costas e lanternas em mãos, os dois amigos caíram na trilha logo após o pôr do sol. O ar fresco da noite e o som dos insetos criaram uma atmosfera intrigante. Rodrigo, o mais descontraído, ria e contava histórias sobre as lendas locais, incluindo a do lobisomem que, segundo os moradores da região, rondava a floresta durante noites de lua cheia. Jonas, mais cético, revirava os olhos a cada nova história. Ah, Rodrigo, você não acredita mesmo nessas coisas, né? É só para criar o clima, cara. Mas vai saber? O povo do Acre não inventa essas histórias à toa. Cerca de 1 hora após o início da trilha, os sons da floresta começaram a mudar. O canto dos grilos cessou e uma sensação opressiva tomou conta do ambiente. Jonas apontou a lanterna para os arbustos à esquerda do caminho. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Rodrigo respondeu, tentando disfarçar o arrepio que subiu pela espinha. Houve um ruído de galhos quebrando, vindo de uma direção indefinida. Rodrigo fez piada para aliviar a tensão. Talvez seja só o lobisomem que eu mencionei. Mas seu riso nervoso não convenceu nem a si mesmo. De repente, um uivo profundo ecoou pela floresta, tão próximo que parecia estar a poucos metros de distância. Ambos se entreolharam, o sangue gelando nas veias. Deve ser um lobo ou uma onça, Jonas murmurou, tentando convencer a si mesmo. Mas a expressão pálida de Rodrigo dizia outra coisa. Eles decidiram continuar, mas aumentaram o passo. A trilha parecia se estender interminavelmente. Rodrigo, que vinha um pouco à frente, parou abruptamente, apontando para o chão. Havia marcas de patas gigantescas na terra batida, muito maiores do que qualquer animal conhecido na região. Isso não é de um cachorro, Jonas murmurou, recuando um passo. Antes que pudessem reagir, ouviram outro uivo mais forte e mais próximo. Então eles o viram. Saindo da escuridão, um vulto alto e encurvado surgiu entre as árvores. Era um lobisomem, exatamente como descrito nas lendas. Com quase 2 metros de altura, focinho longo, presas afiadas e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. A criatura parecia analisar os dois, lambendo os beiços. Rodrigo congelou, mas Jonas agiu rápido, puxando-o pelo braço. Corre! Eles dispararam pela trilha, mas o lobisomem os seguia. O som das patas pesadas
esmagando a vegetação, e os rosnados guturais eram apavorantes. Após alguns minutos de fuga desesperada, Jonas parou de repente e abriu a mochila. "O que você está fazendo? Continua correndo!" Rodrigo gritou, mas Jonas ignorou. Com movimentos firmes, ele puxou uma pistola compacta. Rodrigo ficou boquiaberto. "De onde veio isso? Você nem sabe usar isso." "Confia em mim", Jonas respondeu, respirando fundo. O lobisomem emergiu da trilha, rugindo com uma intensidade que fez os dois amigos tremerem. Jonas apontou a arma, as mãos firmes, e atirou. O primeiro disparo errou, mas o segundo acertou o ombro da criatura, que soltou um grito ensurdecedor e recuou. Jonas continuou disparando, obrigando o lobisomem a fugir para dentro da mata. Rodrigo, ainda em choque, mal conseguia falar. Você sabia atirar esse tempo todo? E por que carrega uma arma?" "História longa, meu tio me ensinou, mas não achei que fosse usar isso para lutar com um lobisomem." Os dois não perderam tempo e correram de volta para a entrada da trilha. Ao chegarem ao ponto inicial, o silêncio era quase ensurdecedor. Eles se entreolharam, sem acreditar que haviam sobrevivido. "Jonas, da próxima vez vamos fazer trilha de dia, tá?" Os dois riram nervosamente, embora o medo ainda estivesse estampado em seus rostos. Naquela noite, eles aprenderam 2 lições. Nunca subestime as lendas locais e sempre confie no amigo que guarda segredos. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal Relatos de Terror, ative as notificações e não esqueça de deixar seu like e seu comentário, pois isso ajudará o canal a crescer e trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Foi uma noite úmida e abafada no interior de Mato Grosso. Lucas, um jovem de 28 anos que trabalhou na manutenção de um pequeno hotel da região, terminando mais um longo turno. Ele era conhecido por sua habilidade de comprometimento de praticamente qualquer coisa, desde encanamentos com vazamentos até aparelhos de ar-condicionado defeituosos. Apesar da exaustão, estava ansioso para voltar para casa. Para economizar tempo, Lucas sempre cortava caminho por uma estrada de terra cercada por mata fechada. A trilha era tão estreita que mal cabia um carro, mas era perfeita para sua Yamaha XT 660. Ele já estava acostumado ao percurso. 25 minutos de chão batido, curvas emocionantes e o som constante da floresta ao redor. Mas naquela noite algo parecia diferente. Lucas ligou a moto e ajustou os faróis. A luz amarelada cortava a escuridão densa, iluminando galhos retorcidos que se projetavam para dentro da trilha como mãos tentando agarrá-lo. Ele gosta do silêncio da estrada. Era uma pausa bem-vinda depois do barulho das máquinas no hotel. Contudo, desta vez, o silêncio parecia opressor, como se a floresta estivesse limitada à respiração. O som dos pneus esmagando a terra molhada ecoava no vazio. Ele sentiu uma leve brisa passando por baixo do capacete, mas o suor ainda escorria por sua testa. Olho para o relógio do painel. Era 22 horas e 45 minutos. Se não parasse, estaria em casa antes das 23 horas. De repente, Lucas notou algo estranho. O som dos insetos, que normalmente formavam um coro ensurdecedor, havia cessado. Ele desenvolveu a velocidade e olhou ao redor, mas os faróis não revelaram nada além de árvores e arbustos. Só a cabeça pregando peças, pensava, tentando afastar a sensação incômoda. Enquanto contornava uma curva, a moto derrapou levemente no chão úmido. Lucas controlou o guia com habilidade, mas sentiu um arrepio. Foi quando viu, no canto do farol, algo cruzou rapidamente a estrada. Não era grande, talvez o tamanho de um cachorro, mas rápido demais para ser identificado. Ele freou bruscamente, o coração disparado. Deve ser um guaxinim ou um tamanduá, murmurou para si mesmo, tentando parecer tranquilo. Quando retomou a marcha,
teve a sensação de estar sendo observado. Sua mente insistia em dizer que era paranoia, mas seus instintos gritavam o contrário. Ele acelerou um pouco mais. Pouco tempo depois, o caminho começou a ficar ainda mais estreito. Galhos baixos raspavam contra o capacete, criando ruídos estridentes. De repente, Lucas ouviu um som que fez seu sangue gelar. Um rosnado profundo e gutural vindo da mata à sua direita. Virou a cabeça instintivamente, mas não teve tempo de reagir. Algo enorme saltou de dentro da vegetação e atingiu a lateral da moto. O impacto foi suficiente para desequilibrá-lo e ele perdeu o controle. A Yamaha derrapou e caiu de lado, deslizando alguns metros antes de parar. Lucas rolou no chão, sentindo a dor rasgar seu ombro e a lateral da perna. Enquanto lutava para se levantar, ouviu passos pesados sobre a terra úmida. Quando ergueu o olhar, viu a criatura. Era uma figura bípede, com cerca de 1,80 m de altura. Sua silhueta era sinistra, iluminada pelos faróis da moto caída. Tinha um corpo magro, mas musculoso, coberto de pelos escuros que reluziam sob a luz. O focinho era comprido, parecido com o de um cachorro. Mas os olhos... Aqueles olhos eram diferentes. Havia algo humano neles. Um brilho quase inteligente, mas profundamente maligno. A criatura rosnava, mostrando dentes afiados como lâminas. Lucas recuou, engatinhando para longe, enquanto ela se aproximava lentamente, curvando-se como um predador atacando. Ele estendeu a mão para uma pedra no chão, lançando-a com todas as forças. A pedra atingiu o ombro da criatura, mas só serviu para irritá-la ainda mais. Lucas sabia que não tinha tempo a perder. A criatura avançou de um salto, e ele rolou para o lado, escapando por pouco de suas garras. Com uma explosão de adrenalina, correu em direção à moto caída. Seu corpo doía, mas o medo era mais forte que a dor. Chegando à moto, Lucas ergueu o veículo com um esforço tremendo. A criatura estava a poucos metros de distância, rosnando ferozmente. Ele conseguiu subir na Yamaha e girar a chave. O motor tossiu uma vez, mas não ligou. "Vamos, vamos!" gritou, enquanto tentava novamente. Dessa vez o motor rugiu, e ele acelerou, levantando uma nuvem de poeira e terra. A criatura não desistiu tão facilmente. Corria ao lado da moto, suas patas pesadas esmagando o chão. Lucas sentia a respiração quente da coisa perto de sua perna. Ele acelerou mais, mas a trilha estreita e cheia de curvas dificultava escapar. Após o que pareceram minutos intermináveis, Lucas avistou uma clareira. Era o fim do trecho mais denso da floresta. Ele acelerou com tudo, quase perdendo o controle em uma curva. Quando saiu pela área aberta, a criatura parou abruptamente, pois hesitou em deixar a segurança da mata. Lucas olhou pelo retrovisor e viu aqueles olhos brilhando na escuridão, observando-o enquanto ele se distanciava. O som do motor da Yamaha foi o único conforto que Lucas teve até chegar em casa. Ele estacionou a moto na garagem com as pernas tremendas. Antes de entrar, olhei para a mata ao longe. Sentiu que, de alguma forma, aquela coisa ainda o observava. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou pensando no que havia encontrado. A criatura não era um animal comum, mas também não parecia ser algo humano. Ele sabia que aquela estrada nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, Lucas contou sua história a alguns colegas, mas poucos acreditaram. Alguns disseram que era apenas a imaginação dele, influenciada pelas lendas da região. Outros preferiram não comentar, como se tivessem medo de atrair algo ao falar sobre aquilo. Lucas nunca mais cortou caminho por aquela estrada. Ele sabia que, no fundo da floresta, algo aguardava, pronto para caçar de novo. E talvez, da próxima vez, ele não tivesse tanta sorte. Era uma noite fria e nebulosa em Cotia.
A pequena chácara de Clara estava envolta em um silêncio que parecia ainda mais opressor com a ausência da luz da lua, escondida por pesadas nuvens cinzentas. Clara, uma mulher em casa há 40 anos, havia se mudado para lá buscando paz e tranquilidade após anos vivendo no caos da cidade. Mas naquela noite, a tranquilidade seria compensada por algo que ela jamais esqueceria. A casa de Clara era simples, mas acolhedora, rodeada por árvores altas e uma cerca de madeira velha. Seus 3 cães, Thor, uma mistura de pastor alemão, Luma, uma vira-lata espera, e Bento, um pequeno poodle barulhento, eram sua companhia constante e leal. Eles foram os primeiros a alertar sobre qualquer movimento estranho. Mas naquela madrugada, seus cães quebraram seu padrão de comportamento de forma perturbadora. Passava um pouco da meia-noite quando Clara foi despertada por um barulho baixo e insistente. Algo roçava contra as paredes externas de sua casa. Era um som que parecia vir de unhas ou garras, arranhando a madeira. Ela sentou-se na cama, tentando discernir o que ouvia. Os cães, que normalmente fariam um escândalo ao menor sinal de movimento, estavam silenciosos. Esse silêncio a inquietava mais do que o próprio barulho do lado de fora. Clara levantou-se devagar, com um nó crescente no estômago. Vestindo apenas um hobby fino, ela caminhou até a janela do seu quarto e tirou a cortina. Nada. Apenas o jardim deserto iluminado pela luz fraca da lâmpada do alpendre. Ela suspirou, tentando enganar os nervos, mas então escutou um rosnado baixo, rouco, vindo da direção da porta da frente. Era profundo, gutural, algo que parecia vir de um grande animal. O som foi seguido por uma pancada repentinamente, tão forte que a porta chegou a tremer. Clara recuou instintivamente. O coração de Clara batia acelerado enquanto ela pegava o celular. Seus dedos tremiam ao ligar para o número da polícia. Antes de apertar ligar, decidiu verificar os cães. Eles ficaram encolhidos no canto da cozinha, com os rabos entre as pernas e as orelhas abaixadas. Nem mesmo Bento soltou um latido. Clara percebeu que algo estava muito errado. Ao se aproximar da sala, o som de arranhões na parede voltou, mas agora parecia vir de todos os lados da casa, como se algo ou algumas coisas estivessem circundando-a. O rosnado ficou mais alto e mais uma pancada atingiu a porta, desta vez tão forte que Clara pensou que as dobradiças cederiam. Sem esperar mais, ela foi designada para a polícia. Um atendente tentou acalmá-la, garantindo que uma viatura fosse enviada. Mas Clara sabia que levaria tempo para eles chegarem até a chácara, que ficou afastada do centro. Os minutos seguintes foram sufocantes. Clara sentou-se no chão da sala, segurando uma faca de cozinha e tentando respirar com calma. Lá fora, os sons continuavam. Passos pesados no alpendre, rosnados que pareciam vir de um pesadelo e aqueles arranhões intermináveis. Mas foi quando olhou pela janela da sala que ela viu. Sob a fraca luz do alpendre, uma silhueta enorme apareceu. Era uma criatura que Clara não podia ou não queria acreditar que existia. Tinha pelo escuro e desgrenhado, ombros largos e olhos amarelos que brilhavam como fogo. A cabeça parecia a de um lobo, mas maior e mais ameaçadora, com dentes que reluziam enquanto o rosnado reverberava pela noite. Por um momento, Clara congelou, incapaz de se mover ou desviar o olhar. A criatura aproximou-se da janela, inclinando-se como se pudesse enxergá-la através do vidro. Ela se sentiu como uma presa encurralada. De repente, um som distante cortou a atenção. O som da sirene da viatura. A criatura pareceu perceber. Seus olhos faiscaram de raiva e ela soltou um uivo longo e assegurou que fez os cães de Clara gemerem ainda mais baixos.
Os passos da criatura se tornaram mais rápidos e pesados enquanto ela se afastava de casa. Clara, tremenda, clamou-se e espiou pela janela novamente. Viu uma criatura correndo em direção à mata. Seus movimentos eram ágeis, mas cada passo fazia o chão vibrar. Quando as luzes da viatura finalmente iluminaram o portão de entrada, o som dos passos se afastou completamente. Era como se uma criatura tivesse se escondido na escuridão. 2 policiais desceram do carro com lanternas e armas em mãos. Eles encontraram Clara pálida, com os olhos arregalados, tremendo. Apesar de sua descrição detalhada do que havia acontecido, eles não encontraram sinais claros da criatura. Apenas profundos nas paredes da casa e pegadas grandes e evidentes no chão lamacento ao redor. Provavelmente um animal selvagem, disse um dos policiais, tentando tranquilizá-la. Mas Clara sabia que aquilo não era um animal comum. Depois daquela noite, Clara nunca mais dormiu profundamente. Ela passou a trancar todas as portas e janelas antes mesmo de o sol se pôr, mantendo os cães sempre perto de si. Embora a criatura nunca mais tenha aparecido, Clara sabia que o medo daquela noite permaneceria com ela para sempre. Os moradores locais, ao ouvirem sua história, relembraram lendas antigas sobre lobisomens que habitavam as florestas ao redor de Cotia. Alguns acreditavam nela, outros não. Mas Clara não precisava da crença dos outros. Os olhos amarelos que a encararam naquela noite eram prova suficiente de que o sobrenatural existia e que em uma noite fria e silenciosa poderia muito bem voltar.